Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos junto ao velho tanque de Siloé. Uma tarde linda de primavera, muitos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Andréia, vou pedir a você para fazer a prece e a página, tem um tempão que você não faz. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando,
E então dirá: eis os teus filhos, enfim, Pai. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Porque ninguém resiste ao seu chamado. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Então, meus amigos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, então, nós vamos pedir a Sandra para fazer a prece e a página de abertura. Pode começar, Sandrinha. Queridos amigos, queridas irmãs e irmãos queridos mesmo do nosso coração, aqui estamos reunidos com muito amor, com muita alegria no coração mesmo, porque estamos buscando Jesus, o seu Evangelho. Portanto, Mestre querido, nesta hora, queremos te agradecer, porque temos estes minutos, Senhor, para pensar em Ti, pensar em nossas vidas e em tantas outras vidas, Senhor. Abençoe este trabalho, Mestre amado, que possamos, unidos, rogar a Tua presença desses amigos espirituais, a fim de que nossa querida Pepita possa se restabelecer o mais breve possível no trabalho que exerce, no amor que dispensa a todos. Ajudai-a, Senhor, a fim de que possamos seguir buscando nos reformar, Senhor, verdadeiramente. Leva, Senhor, aos lares aqui representados os passes magnéticos, na água que será fluidificada, a fim de que possamos, Senhor, estar firmes e recomeçar sempre a cada dia, Senhor, contigo. Muito obrigada, Senhor. Hoje é o capítulo 6, não é isso? Multidões. Sim. Então, multidões, e Emmanuel vai buscar em Marcos, capítulo 8, versículo 2, o que Jesus colocou: tenho compaixão da multidão. E Emmanuel fala assim: os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão,
Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado, quase sempre, impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele, que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Emmanuel, nessa mensagem, como didaticamente em todas que ele nos traz, não é? Ele primeiro ele coloca a imagem, a ideia, e depois ele vai nos colocando, a cada um de nós, naquilo que ele precisa acordar de importante em todos nós, não é? Logo de início, ele escolhe para essa epígrafe a questão da compaixão de Jesus com a multidão. A compaixão é de tal ordem que a gente vê nos evangelhos, não é? Ele curava a todos, curava do corpo, curava do espírito, curava de problemas mentais, de obsessões. Na verdade, a gente sabe que quando coloca-se no evangelho todos, eles estão querendo dizer que ele buscava, dentro das leis, não é, divinas, atender com amor e com misericórdia, com compaixão, a todos aqueles que ali estavam recorrendo ao seu pedido de auxílio, né? Pedindo, rogando mesmo. E Emmanuel, primeiramente, ele vai mostrar, como mostra em muitas outras mensagens, vocês devem estar lembrados, né? Da questão do homem dito educado no mundo. O homem que ascende culturalmente e socialmente, politicamente. Então, ele vai mostrar que justamente quando a gente volta, né, na reencarnação, nesses papéis, mais do que nunca a gente tem a responsabilidade de reverter, pelo menos, minorar a dor, a aflição, a fome, a sede, não é? Da multidão. E ele mostra justamente que não é isto que acontece. Ele coloca raros homens compreendem o imperativo das leis espirituais. Então, ele já vai nos mostrando do espírito para cá, para a carne, não é? São grandes, os espíritos verdadeiramente educados, são grandes devedores à multidão. Aí ele vai explicar por quê, não é? O mordomo das possibilidades terrestres, então, instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Então, quando o espírito desperta culturalmente e também moralmente, ele começa a realizar processos importantíssimos para o povo, que muitas vezes ele não vai nem ver crescer esse resultado positivo naquela encarnação, mas ele vai buscar plantar aquilo que é positivo para observar a multidão, né? E não só a vida dele, a família dele, aqueles a quem interessa que ele construa esse império, muitas vezes, né, na cultura do mundo.
explora-lhe as paixões. Gente, o que nós estamos vendo, não é? Na mídia, os jogos eletrônicos, os jogos de azar, cada vez, assim, no outro dia liguei a televisão, eu fiquei assim, meu Deus, eu nem lembro os nomes, mas quantos há que ficam incentivando as pessoas a pegar o pouco dinheiro que muitas vezes tem para o pão de cada dia, a fim de jogar, né? Então, essa exploração das paixões, mantendo o que é a ignorância, porque um povo ignorante é muito mais fácil de estar no redil daqueles que se interessam por dominá-los, não é? Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Aí ele fala, vamos pensar na época de Jesus e antes e até hoje, não é? Se formos pensar bem, aqueles que detêm maior soma de dinheiro na vida são aqueles que têm sempre um jeitinho de não pagar impostos. Então, aqui mesmo ele vai tocar na questão do sacerdócio, a questão da filosofia, da ciência, que muitas vezes se afasta da multidão, escarnecendo, muitas vezes debochando, né, daqueles que deveriam ser amparados, porque é da lei isto, não é? Que o que pode mais auxilia aquele que pode menos. Aquele que diz saber um pouco mais, que ele doe um pouco desse saber para que ele também possa crescer, né, dentro da lei de sociedade. Um dia será assim, né? Nós sabemos, espíritas, que um dia será assim. Então, aí Emmanuel começa. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Aí já vem a visão do Cristo em relação à multidão, né? Jesus prossegue trabalhando. Ele não vai nos abandonar. Então, o que que ele pede de nós? Ele, Jesus, que passou no planeta entre pescadores e proletários, entre todos esses, as curas que ele promovia, não é? Toda a esperança que ele trazia, todo o revigoramento pelo seu magnetismo, né? Por sua vontade soberana entre nós, volta-se para a turba sofredora e alimenta a esperança. É isso que a gente está começando a aprender, não é, através da doutrina, à luz desse evangelho. Despertar a esperança de dias melhores, oferecendo o que de melhor possamos doar, não é? Então, o Senhor observa o que nós fazemos. Não roubemos o pão da vida, procurando multiplicá-lo. Então, esse pão fisicamente falando, e esse pão da alma, não é? Multiplicar em forma de exemplificar o melhor que nós possamos, com todas as dificuldades que ainda trazemos, mas procurar doar o melhor de nós, não é? Podem falar, por favor. Tem 3 minutinhos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A Sandrinha já colocou, mas tem ainda uns minutinhos. Se vocês quiserem, alguém quiser falar. Eu não quero falar, não, Sandrinha. Eu vou deixar assim, então, se ninguém quer. Eu vou fazer uma ponte aqui no que a gente vai estudar hoje, não é? Quem vem estudando na 2000 anos, ele falou hoje da multidão, né? E a gente hoje vai observar claramente o poder das trevas diante da multidão, que em vez de elevar, não é? Faz rebaixar, faz da vida de um outro ser humano um objeto, um simples objeto, e ainda com zombarias, com risos, e até hoje a gente vê que isto acontece. Se ontem fizemos isso, hoje, infelizmente, ainda fazemos, não é? Em tantas e tantas situações no mundo, a gente vê isso acontecer. Ao micro-ondas, né, dentro das comunidades, a fim de exterminar as pessoas ligadas seja a droga, seja a desrespeito às normas que são impostas, não importa isso. O que importa é que continuamos a fazer o que nós vamos estudar hoje, né, sem saber, sem nos dar conta que nós pertencemos a essa multidão. Nós somos essa multidão Uhum. tem oportunidade de voltar, não é? Na reencarnação,
a fim de procurar se melhorar. Bom, então vamos começar a nossa leitura. Vou pedir ao João para começar. Pepita, aquele dia eu saí um pouquinho mais cedo para o trabalho, paramos no a princípio. A velha serva chorava emocionada. Não, peraí, desculpa, voltei na página do livro aqui. Tá No a, certo, prin- sim, Pepita, tá certo. no a princípio, né? É. Tá, A princípio, ok. aí mesmo que parou, sim. A princípio, desejou esmagar a criada humilde, como se o fizesse a uma víbora venenosa, tomado das primeiras comoções de revolta do seu orgulho e da sua vaidade. Não queria acreditar naquela confissão horrível e angustiosa, mas o coração lhe batia apressadamente e seus nervos se exaltavam em vibrações penosas com sinistros augúrios. Públio Lentulus experimentou a dor mais terrível de sua misérrima existência. Todos os seus sonhos, todas as suas aspirações e carinhosas esperanças esboroavam-se penosa e irremediavelmente para todo sempre, sob a maré sombria das realidades tenebrosas. Sentindo-se o mais desventurado réu da justiça dos deuses, no momento em que presumia efetivar sua suprema ventura, nada mais enxergou à frente dos olhos senão a realidade esmagadora da sua dor sem limites. Sob os olhares comovidos de Ana, que observava receosa, levantou-se rígido e sem uma lágrima, com os olhos raiando pela loucura, tal a sua fixidez estranha e dolorosa, e como se for um fantasma de revolta, de dor, de vingança e sofrimento indefiníveis, sem nada responder à serva atônita, que rogava silenciosamente a Jesus lhe serenasse as angustiosas mágoas. Deu alguns passos como um autômato em direção à porta, que abriu de par em par e por onde entraram as brisas suaves e refrigerantes da noite. Cambaleando de dor selvagem, através do peristilo, caminhou depois resoluto, como se fosse disputar um duelo com as sombras, para defender a esposa caluniada e traída, martirizada pelos criminosos daquela corte de infâmia, dirigindo-se com rapidez, sem observar o desalinho de suas vestes, para o circo, onde a plebe rematava as paixões impiedosas do seu César desalmado. Todavia, um espetáculo mais terrível se lhe deparou aos olhos agoniados, no insulamento da sua suprema angústia moral. Embriagados nos baixos instintos da sua perversa materialidade, os soldados e o povo colocaram os restos sinistros do monstruoso banquete das feras, naquela tarde inesquecível, nas eminências de postes e colunas improvisados à maneira de tochas, iluminavam todo o exterior do grande recinto com o incêndio tétrico dos fragmentos de carne humana. Vamos dar uma paradinha, João, comentando aí Nossa, as emoções do Públio Lentulus? é pesado, né? Né? A gente continua, né? Quando Ana dá notícia para ele, né? Do que havia acontecido, né? Ela relata em detalhes tudo que se passou e a gente vê, né? Né? Nós como, quando tomados, né? De um sentimento muito forte, né? De algo de alguma contrariedade a princípio, né? De alguma notícia que vai de encontro a algo em nós, o que aflora primeiro na gente, né? As nossas imperfeições, né? Aqui ela fala né? Ele fala que as primeiras comoções de revolta, né? Embalados pelo seu orgulho, pela sua vaidade, foi o que lhe aflorou primeiro ali, né? E logo depois veio, né? Essa angústia, né? No coração ali e ele foi tomado, né? De uma sombra muito grande, né? Que ele narra aqui que ele não derramou uma lágrima, mas internamente ele estava, né? Sendo, como ele fala aqui, né? Que a justiça dos deuses, né?
como se sentisse um réu diante da justiça dos deuses, se ele estivesse sendo punido e, né, sofrendo aí, né, uma dor esmagadora sem limites. E Ana, né, ali, né, né, ficou estupefata ali, né, e ela ali em prece, né, pedindo a Jesus ali, né, que apaziguasse né, toda aquela tensão ali, né, e ela, né, achei assim forte, né, e que ele levanta, é, né, ele levanta rígido e sem uma lágrima, né, acredito eu que com certeza, né, estava em prantos por dentro, né, que seu coração sangrava ali, né, mas assim, ele chegou a beirar a loucura, né, como ele fala aqui, né, ele levantou rígido, sem uma lágrima, tamanha era a sua dor, né, e a sua revolta, né, e ele saiu aqui, né, como um louco, né, rua fora, a se dirigir lá para os circos, né? E narra aqui, né? Uma coisa horrorosa isso aqui, né? Que eles, né, pegavam os restos mortais ali, os despojos dessas vítimas, né? Dessa carnificina toda, ainda se pendurava em postes, né? Acredito que as partes, né, dos corpos ali estraçalhados e incendiavam como se fossem tochas, né? Eram tochas humanas, literalmente, né? E acho que é mais ou menos isso, Pepito, que ele coloca aqui. Eu acho que eu ressaltaria a frase que ele diz que Públio Lentulus experimentou a dor mais terrível de sua misérrima existência. Então, ele chegou à conclusão de que, apesar da condição dele de senador, apesar de toda a fortuna, apesar de toda a saúde, beleza, etc. e tal, ele tinha uma condição misérrima. E a outra coisa que fica claro é que aquele velho ditado que a gente põe, Deus dispõe, ou seja, ele que achava que não, agora eu vou ser feliz, agora eu mexi tudo, organizei tudo, agora você. E ele ainda esperou esses dias que ele poderia ter aproveitado para aliviar o coração com a esposa, mas ele esperou para fazer ao molde da pompa e da circunstância. Repara, o que ele queria oferecer para ela era a pompa e a circunstância de uma coroa de rosas e de louros, etc. e tal, a moda do poder mudando, quando ela vivia para o espírito, quer dizer, ele não a tinha compreendido mesmo. E aí ele percebe que, quando está tudo pronto para ele ser feliz no entendimento dele, ele recebe uma derrocada, digamos assim, que ele tira o chão. Mas aí a gente vê aquilo que a gente tem comentado, a gente vê a força desse espírito. Ele chega, como disse o João, às raias da loucura, mas nesse momento ele não chora, ou seja, ele não dá gritos, ele não sai atirando objetos na parede, ele não sai tendo acessos de descontrole, que é comum a muita gente. Né? Muita gente de vida mais ou menos equilibrada, quando é atingida pela dor, se descompõe totalmente. E ele não. Ele está, ele é como a gente o vê aqui, como se fosse um animal ferido, né? Assim, no auge da dor, mas ele não destrambelha nesse destrambelhar, que eu digo nesse sentido de desequilíbrio maior. A gente vai vendo que ele vai tomar uma série de atitudes e aí é que é permitido, né, auxiliar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre... Ah, e também quando ele vai falar, caminhou depois resoluto, como se fosse disputar um duelo com as sombras. Agora eu quero disputar com o mundo inteiro para defender a esposa caluniada. Um duelo com as sombras. Ao longo do livro, essa frase, um duelo com as sombras, aparece de maneira diferente em vários momentos. Como se eles acreditavam da ação dos deuses e acreditavam também da ação dos espíritos, digamos assim, sombrios, não é o nome que eles dariam, né? Mas acreditavam. Então, ele acha que ele tem uma hora que ele fala de seres titânicos, como se seres titânicos estivessem
trazendo a desgraça para a família dele. Ele fala isso em vários momentos, se vocês repararem, aparece esse tipo de colocação. Um duelo, e não deixa de ser um duelo com a sombra que a gente traz dentro da gente e que se expressa ao redor de nós, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Quer continuar, Verônica? Posso continuar. Públio Lentulus sentiu toda a extensão da sua impotência diante daquela demonstração suprema de horror e crueldade, mas avançou cambaleante de dor, como ébrio ou louco, com o espanto dos que o viam a pé em tais lugares, contemplando boquiaberto as tochas sinistras feitas de cabeças disformes e combustas. Dava largas aos pensamentos doridos de angústia e de revolta, como se o seu espírito não passasse de um tigre encarcerado no arcabouço do peito envelhecido, quando notou a presença de 2 soldados ébrios, em luta por causa de um delicado objeto que lhe chamou repentinamente a atenção, sem que conseguisse explicar o motivo do seu inesperado interesse por alguma coisa. Era um pequeno colar de pérolas do qual pendia precioso camafeu antigo. Seus olhos fixaram aquele objeto estranho e o coração adivinhou o resto. Ele o reconhecera. Aquela joia fora o presente de núpcias, feito à esposa idolatrada, e somente agora se recordava do apego carinhoso da mulher ao camafeu que lhe guardava o próprio perfil da juventude, recordando a única afeição da sua mocidade. Postou-se à frente dos contendores, que se formalizaram imediatamente em atitude respeitosa devido à sua presença. Interpelado com severidade, um dos soldados esclareceu humilde e trêmulo. Ilustríssimo, essa joia pertenceu a uma das mulheres condenadas às feras no espetáculo de hoje. Quanto quereis pelo achado? Perguntou Publio Lentulus sombriamente. Comprei-a de um companheiro por 2 sestérios. Entregai-ma, replicou o senador em tom ameaçador e imperativo. Os soldados entregaram-lhe o colar humildemente e o senador, revolvendo as vestes, retirou pesada bolsa de moedas de ouro, jogando aos contendores num gesto de nojo e de supremo desprezo. Publio Lentulus afastou-se do ambiente nefando, mal contendo as lágrimas que agora lhe subiam em torrente do coração oprimido e dilacerado. Continuo mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. Apertando de encontro ao peito aquele adereço minúsculo, parecia tomado de força misteriosa. Afigurava-se-lhe que, conservando aquele último vestígio da toilette de sua mulher, arquivara junto de si próprio e para sempre alguma coisa da sua personalidade e do seu coração. Longe das luzes sinistras que iluminavam macabramente em toda a extensão da via pública, o senador penetrou por uma viela cheia de sombras. Quer comentar aí, Verônica? Aí depois a gente pega o outro fragmento. Então, aqui, Emmanuel deixa claro aqui, né, que o senador ficou naquele primeiro momento, aquele ímpeto, ele conseguiu conter, né, a emoção, conseguiu conter sua dor, mas ele se aparentava, né, como ele coloca aqui, como ébrio ou como louco. E saiu correndo a pé, né, não era usual que ele andasse a pé ali diante das ruas de Roma, o que causou um certo espanto. E aí novamente ele volta a mencionar essa questão da condição dele ali como se ele fosse um tigre ferido, né? Um animal ferido que tivesse sido ali ferido
como ele coloca aqui, um tigre encarcerado no arcabouço do do peito envelhecido. E até então, embora ele estivesse transtornado, né, assim, agindo como um louco, ainda meio sem saber dominar aquilo que fervia dentro dele, aparentemente ele ainda conseguia manter uma certa compostura. Aí ele encontra com esses dois soldados e percebe ali o camafeu que ele tinha dado para Olívia, né? E compra esse camafeu Para Lívia. para Lívia, compra esse camafeu, né? E aí que eu achei interessante, quando ele vê o camafeu, com certeza ele entende o que tinha acontecido com Lívia, né? E aí Emmanuel coloca que aí então ele conseguiu deixar que a emoção fluísse, né? Como ele coloca aqui, afastou-se do ambiente nefando, mal contendo as lágrimas que agora lhe subiam em torrente, né? Que agora lhe subiam em torrente no coração oprimido e dilacerado, né? Ele tanto tinha essa questão do orgulho forte ainda, que bloqueava muitas das vezes a emoção dele, né? De ter que parecer forte, ter que parecer uma pessoa centrada, que mesmo diante dessas circunstâncias todas que ele já poderia imaginar, né, quando Ana conta para ele consegue não se emocionar, pelo menos exteriormente. Mas agora, né, quando ele compra e percebe o camafeu nas mãos do soldado, ele não consegue conter as lágrimas. E achei interessante aqui também, mas um pouco eu pulei, quando ele coloca aqui, ó, sem que conseguisse explicar o motivo de seu inesperado interesse por alguma coisa, que é como se ele ali tivesse sendo, bom, eu entendi assim, mas posso estar equivocado, mas como ali alguém tivesse de algum modo despertado nele aquele interesse por aquela conversa, por aquele objeto que os soldados estavam, que era um objeto pequeno, né? Ele, como ele coloca aqui, ébrio, transtornado e louco, talvez ele passasse sem perceber aquele objeto, né? Aquele objeto minúsculo. Mas ali Emmanuel coloca que ele é despertado por algum motivo para essa situação, que aí, então ele vê a questão do camafeu. Eu acredito que a espiritualidade tenha ajudado ele nesse sentido de dele observar isso para ele ter respostas, né, daquilo que tinha realmente acontecido com a esposa. Bom, Guerra, vocês complementem aí, por favor. Verônica, é muito interessante que numa hora dessas, da perda de alguém que você ama, principalmente em condições como essa, em que ele não esperava, em que ele estava esperando o acolhimento da esposa, o reatar da relação deles, enfim. Então, ele não estava esperando essa perda. Então, nessa dor, né, essa dor que é uma coisa que veio acumulada, esses 25 anos, então agora ele percebe que a mulher é assim, era a joia mais preciosa, achar aquele objeto teve um significado muito maior do que a gente possa imaginar. Primeiro que ele percebe que ela se desfez de algumas joias que ela entregou para Ana, mas aquele objeto que trazia a efígie dele, ela fez questão de guardar até o final. Então, ali para ele, fica claro que, olha, ela pensou nele até no último momento. E ele precisava, era como se de alguma maneira ele se visse de alguma maneira perdoado, ao saber que a esposa pensou nele até o final, o guardou junto de si até o final. Então, é um objeto que tem um valor transcendental, que não é um simples objeto. E a gente percebe que esse objeto repercute salutarmente na reação dele. Porque o fato dele saber que, olha, ela morreu pensando em mim, ela, apesar de
eu não a tratar bem, apesar de eu ter duvidado, mas ela morreu me amando. Então, eu acho que foi algo assim muito significativo esse objeto. Tanto é que ele faz questão, ela está dizendo que essa parte que me emocionou do Camafeu, mas é verdade, eu também fiquei bem emocionada ao ler toda essa trajetória, já tinha lido, mas a gente volta a ler, e aí você vê que tudo na realidade a gente vai ver que tudo se encaixa. E como se a Lívia tivesse um senso, sabe, um sentido além de tudo. Ela se desfaz, ela sabe que ela tem que partir, ela pede a Ana porque continue cuidando deles, e ela fica com um único objeto, que é aquele, e que não é por acaso, vai cair nas mãos dele, e eles ainda dizem, não, estava com uma mulher que foi sacrificada, etc. e tal. Então, eu acho, vocês podem falar também o que vocês acham, mas eu achei bem. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não? Rosana, quer ler um pouco? Repita só um instantinho. Fala, Sandrinha. Isso que você falou, né, tudo isso que vocês já colocaram, mostra aqui claramente, né, que nunca estamos sós, né? Quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos, influem os espíritos em nossos sentimentos e atos, né? Sim, muito mais do que supõe. Ele já estava sendo amparado ali, com toda a dificuldade, com tudo isso que ele vinha vivendo, ele foi levado, porque ele fala mesmo, a Verônica até ressaltou aqui, sem que conseguisse explicar. Não é? É algo que você vai e como é que eu segui esse caminho, não segui o outro? E ele pega o camafeu. O camafeu está, sem dúvida alguma, energizado desse amor de Lívia. Não é? Nós sabemos, através do próprio André Luiz, que vai expandindo isso para a gente, a importância de certos objetos. Não é o apego ao objeto, mas ele ainda não tinha a noção do Cristo, da vivência do Cristo, ele não tinha, ele acreditava ainda nos deuses, não é? E aí ele vê esse camafeu como algo precioso demais, que ele daria qualquer dinheiro do mundo por ele, porque ele representava a mulher amada, não é? Representava a mulher amada. E eu anotei aqui também, ele começa, quando ele dá aquele dinheiro todo para os soldados, ele coloca lá, num gesto de nojo de supremo desprezo. Quer dizer, aquilo ali para ele já não valia mais nada, aquele dinheiro todo que ele possuía, né? A posição dele. Aliás, lá atrás, já tem um índice para a gente, que ele sai com aquelas vestes que jamais ele sairia como senador romano ali. Ele não sairia daquele jeito, né? E ele sai naquele desespero e ele vai entregar tudo que tem, a bolsa com o dinheiro todo que tem. Eu marquei aqui alguma coisa da sua personalidade, do seu coração, em relação à Lívia, né? O camafeu representava para ele alguma coisa da sua personalidade, do seu coração. É realmente emocionante. E ele está realmente imantado da energia dela. Muito imantado, né? Muito. Muito. Posso falar uma coisa? Posso fazer Pode, uma Gracinha. pergunta? Pode Pode, ser que eu Gracinha. tenha compreendido errado, mas a impressão que eu tenho, eu já li esse livro, acho que essa é a terceira vez. A impressão que me dá nesse momento aqui da leitura é que se ela não tivesse morrido dessa forma, neste momento, ele ainda não teria acordado, apesar de que ele já estava num processo caminhando para um processo de acordar e tudo. Mas eu acho que ele continuaria seguindo ainda aquelas questões todas que culturalmente ele tinha aprendido de riqueza, de importância social. Se ela não tivesse morrido dessa forma nesse momento, ele talvez não tivesse ainda despertado. Gracinha, muito bem colocado, porque isso mostra que, na realidade, a Lívia sabia que tinha que fazer esse último sacrifício para causar essa dor extrema e trazê-lo para o Cristo. Ela sabia que tinha que partir. Por isso que quando o pessoal fala assim, o que ela vai pensar? Não, para ela partir foi a dádiva e ela sabia que teria de partir para que Foi a ele entrega final, despertasse. né? Ela só reencarnou para encaminhá-lo para Jesus. Ela só veio com essa
missão, né, gente? É uma coisa. Mas vamos lá. Falei, Rosana, você quer ler? Está com sono? Estou com sono, mas eu posso ler. Depois de alguns passos, notou que à sua frente se elevava para o céu uma árvore gigantesca, que poetizava todo o ambiente com a vetustez de sua majestade frondejante. Cambaleando, encostou o seu tronco anoso, ávido de repouso e consolação. Contemplou as estrelas que matizavam de cintilações cariciosas todo o firmamento romano e lembrou-se de que, por certo, em tal momento, a alma puríssima da companheira deveria repousar na paz sublime das claridades celestes sob a bênção dos deuses. Num gesto espontâneo, beijou o colar minúsculo, apertou-o com delicado enlevo de encontro ao coração e, considerando o deserto árido da sua vida, chorou como nunca o fizera em qualquer outra circunstância dolorosa da sua atribulada existência. Num retrospecto profundo de todo o passado amarguroso, considerava que todas as suas nobres aspirações haviam concebido o escárnio dos deuses e dos homens. No seu orgulho desventurado, pagara ao mundo os mais pesados tributos de angústia e de lágrimas dolorosas. E na sua vaidade de homem, recebera as mais penosas humilhações do destino. Ponderava tardiamente que Lívia tudo fizera por torná-lo venturoso numa vida de amor risonho, simples e despretensiosa. Recordou os mínimos incidentes do passado doloroso, como se o seu espírito estivesse procedendo à meticulosa autópsia de todos os seus sonhos, esperanças e ilusões na caligem do tempo. Como homem, vivera unido aos processos do Estado que lhe roubavam os mais encantadores entretenimentos da vida doméstica, e como esposo não tivera energia bastante para armar-se contra as calúnias insidiosas. Como pai, considerava-se o mais desgraçado de todos. De que lhe valia então a auréola do triunfo, se ela lhe chegava como intragável cálice de amargura? De que lhe valiam agora as vitórias políticas e a significação social dos títulos de nobreza, bem como a vultosa expressão de sua fortuna sob a mão implacável do seu impiedoso destino neste mundo? Perdiam-se as suas meditações em profundos abismos de sombra e de dúvidas acerbas, quando lhe surgiu na mente atormentada a figura suave e doce do sublime profeta de Nazaré, com a riqueza indestrutível da sua paz e da sua humildade. Continua? Só mais esse parágrafozinho. Na plenitude de suas lembranças, pareceu ouvir ainda as extraordinárias advertências que lhe dirigira com a voz carinhosa e compassiva junto às águas marulhentas do Tiberíades. Recordando-se intensamente de Jesus, sentiu-se tomado por uma vertigem de lágrimas dolorosas, as quais, de alguma forma, lhe balsamizavam o deserto do coração. Ajoelhando-se sob a fronde opulenta e generosa, qual o fizera um dia na Palestina, exclamou para os céus com os olhos marejados de pranto, lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado ao coração da esposa, nutrindo-a espiritualmente para receber com dignidade e heroísmo todos os sofrimentos. Pode comentar. Para que... Bom, é aquilo que a gente sempre fala, né? Se a doutrina não vem por bem, vem por mal, não é assim? E ele acabou fazendo uma retrospectiva, né, de toda a sua vida e percebeu que todo aquela vida, né, de luxo e de pompa e
e de homem né, importante que ele tinha, não trouxe felicidade nenhuma para ele, né? Ele viu que ele, como marido, não teve sucesso, como pai, também sofreu bastante, e no final ele percebe que nada de tudo que ele dava valor, né, agora tinha tanta importância. E tinha um pedaço aqui que eu queria comentar, agora acabei esquecendo. Esse pedaço de que lhe valiam agora as vitórias políticas e a significação social dos títulos de nobreza, bem como a vultosa expressão da sua fortuna sob a mão implacável do seu impiedoso destino neste mundo. E é o que acontece na maioria das vezes, né, com as pessoas que acabam dando muito valor, né, para as coisas materiais e acabam se esquecendo, né, das pessoas, da família. E quando essas pessoas se vão, eles se dão conta de que perderam tempo, né, ou perderam as oportunidades de viver bem com essas pessoas, ou até começa a ver o valor, né? Muitas vezes é assim, né? Depois que a pessoa morre é que a gente percebe né, as qualidades dessa pessoa. E ele acaba, então, lembrando de Jesus, né? Em tudo que ele falou para ele, né? Naquela época lá, quando ele teve aquela visão, e se ajoelha para fazer até uma prece, né? Lembrando de que Jesus é que deu a força para a mulher dele viver esses anos todos, né? Apesar do sofrimento que ele mesmo, né, acabou causando para ela. Então, vocês podem continuar e Eu comentar. acho também interessante que Emmanuel, além da descrição tétrica, terrível, do cenário da carnificina, do que era feito, digamos assim, depois não bastava que as pessoas fossem entregues aos leões, depois ainda eram encharcadas em azeite, ou seja lá no que fosse, para servir de tochas e continuarem iluminando a cidade. E aí, quando ele vai até lá, ele percebe o quão tétrico e macabro é tudo aquilo. E aquilo, todo aquele espetáculo nefando, como ele usa, foi consequência da festa de homenagem a esse serviço ao Estado, ou seja, aquele louro que ele estava tão. Você repara que vários amigos vão à casa, era comum, era assim uma honra ser homenageado pelo imperador. Só que era uma honra em que condições? Que tipo de evento era aquele? Mas o que me chama a atenção é que a parte dessa descrição assim macabra, tétrica, Emmanuel faz referência ao céu estrelado, à brisa cálida, à árvore majestosa e vetusta, acolhedora. Ele faz as estrelas brilhando, ou seja, apesar da loucura dos homens, né, a natureza, a providência divina permanece inalterada. Aquilo ali era algo tenebroso. A gente fica imaginando que não deviam só ser os encarnados ali num festejo macabro, mas a gente fica imaginando as ordens das falanges, das sombras ali expressas satanicamente, porque aquilo era satânico, gente, né? E aí a gente vê, aí ao lado disso, o Emmanuel vai lá e ele pega para falar, será que o Emmanuel está realmente, ele com aquela dor toda, sentindo essa brisa, sentindo a aragem, mas ele faz questão de dizer, olha, continua tudo, né? Os homens estão entregues à sua loucura, mas a natureza prossegue inalterável e majestosa na sua beleza, no seu acolhimento. Eu acho que tem essa coisa dele contrabalançar essas narrativas, vocês não acham?
Não? Ninguém acha nada? Ninguém quer falar nada? Gente, pelo amor de Deus. Ó, Verônica, depois você não vai dizer que é monólogo, não, porque eu sempre pergunto. Aí o pessoal não fala, fica aí. Não, aqui todo mundo fala. Mas é verdade, mas eu não tinha reparado isso, né? Que ele fez questão de colocar ressaltar a beleza, né, da natureza. E que bom que ele conseguiu chorar, né? Finalmente, nessa catarse aí, ele conseguiu, como nunca fizeram em outra circunstância dolorosa da sua atribulada existência, ou seja, né, a primeira vez, apesar de todos os problemas que ele já teve, né, que não foram poucos, que ele conseguiu extravasar aí com o choro. E acredito também que, não sei, né, Emmanuel não fala isso aqui, não sei se vai falar depois, mais à frente, eu não lembro. Mas ele lembrar de Jesus nessa circunstância talvez tenha sido em razão da aproximação de Lívia, né? Esteja A ela. gente vai ver, a gente vai ver que quem está, digamos assim, de uma certa maneira, o acolhendo, lhe dando proteção, é o amigo, né? Que Flamengo. vai, né? O Severo está, de uma certa maneira, auxiliando. Mas aí a gente vê também que ele foi lá, Lívia foi sacrificada pelo Cristo, né? Ou seja, em nome do Cristo, ela se submeteu ao sacrifício por amor ao Cristo. Aí ele lembra da fala de quando ele esteve, ele lembra da paz que ele sentiu. Repara, quantos anos? Mais de 25 anos. Ele lembra da paz que ele sentiu quando se aproximou de Jesus. Ele lembra da doçura das palavras dele. Quer dizer, aquela mensagem que parece ter sido esquecida, ela ressurge vigorosa. E aí a gente também, né? A gente não lembra de muita coisa, né? Não lembra, mas saber que, olha, nada se perde, né? O problema é que também as coisas ruins também estão lá, latentes, né? Esperando ser substituídas, suplantadas por coisas boas, né? Mas vamos lá, quem é que vai? Pepita, só um Fala. instantinho. Enquanto vocês estavam falando nesse ponto aí, Emmanuel faz essa autoavaliação, amparado sem dúvida, né? A gente sabe O que Flamínio. pelo Flamínio, e em nome de Jesus, né? Em nome É. de Jesus. E ele antes, ele via todo essa loucura do circo, essa maldade, não é, reinante, a crueldade, mas ele via lá de cima como um senador romano. Ele não pisava na multidão ali. Ele se considerava não fazendo parte dessa multidão. Quer dizer, quando ele desce nesse desespero, ele começa, você ver, ele observa a natureza e a esperança vai se renovando porque traz a ele justamente a imagem de quem? Do mestre, né? Que traz a paz, que a mulher dele que tanto amava esse Jesus era alguém que só podia trazer o bem, trazer amor, né? Muito bom. Temos mais um trechinho. Quem é que vai ler? Glorinha quer ler? Eu Fala, queria, Glorinha. queria falar também, pegando esse gancho da Sandra, que realmente, se a Lívia ali, naquele momento, não estivesse entre os sacrificados, muito provavelmente ele continuaria achando os cristãos como loucos, não é? Como é que se deixam, não é, imolar dessa forma, né? Como e eu acho que a vida continuaria, né? Então é como a gente também, né? Enquanto a dor não bate na nossa porta, né? Às vezes aquilo que a gente abomina, né? Que a gente acha, enquanto não vem no nosso colo, né? Essa dor, a gente vai levando a vida como se tudo fosse normal, né? Como se tudo fosse aceito, fosse, né? Então, realmente a virada precisava acontecer dessa forma, né? Na vida dele. Pode É continuar isso. aí, Glorinha.
Jesus de Nazaré, né? Que ele vai exclamar, né? Isso. Agora é a prece. Jesus de Nazaré, disse com voz súplice e dolorosa, foi preciso perder-se eu o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros para recordar a concisão e a doçura de tuas palavras. Não sei compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem. Mas se podes ver a enormidade de minhas chagas, vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz. Penosa crise de lágrimas sobreveio a essa invocação, tocada de uma franqueza rude, agressiva e dolorosa. Figurou-se-lhe, todavia, que uma energia indefinível e imponderável o ajudava agora a atravessar o angustioso transe. Terminada a súplica que lhe fluía do imo da alma lacerada, o orgulhoso patrício observou que a presença de inexplicável força modificava, naquele momento inesquecível, todas as disposições mais íntimas do seu coração. E, conservando-se genuflexo, notou, com a visão interior do seu espírito, que a seu lado começava a surgir um ponto luminoso, que se desenvolveu prodigiosamente na dolorosa serenidade daquele penoso instante de sua vida, surpreendendo-se com o fenômeno que lhe sugeria ao pensamento as conjecturas mais inesperadas. Por fim, aquele núcleo de luz tomava forma, e diante de si viu a figura radiosa de Flamínio Severus, que lhe vinha falar na tormentosa noite da sua infinita amargura. Públio reconheceu-lhe a presença, surpreendido e espantado, identificando-lhe os traços fisionômicos e as saudações acolhedoras, como quando se dirigia a ele na terra. Seu semblante era o mesmo, na doce expressão de serenidade, agora tocada de triste e amargurado sorriso. Ostentavam a mesma toga de barra purpurina, mas não apresentavam o aspecto marcial e imponente dos dias terrestres. Flamínio contemplou-o como se estivesse assomado de piedade infinita e de ilimitada amargura. Seu olhar penetrante de espírito lhe devassava os mais recônditos refolhos da consciência, enquanto o senador se aquietava reverente, sensibilizado e surpreendido. Públio, disse-lhe carinhosamente a voz amiga do doente, não te revoltes com a execução dos desígnios divinos, que hoje modificou todos os roteiros da tua vida. Ouve-me bem, Egrange. Falo-te com a mesma sinceridade e amor que nos une os corações de há longos séculos. Diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem nas suas claridades sublimadas. Nossos poderes terrenos são de uma fragilidade misérrima. O orgulho, amigo meu, abre-nos além do túmulo uma porta de trevas densas, nas quais nos perdemos em nosso egoísmo e impenitência. Volta à tua casa e sorve o conteúdo da taça amargurosa das provas rudes, com serenidade e valor espiritual, porque ainda estás longe de esgotar o cálice de tuas purificadoras amarguras, dentro das expiações redentoras e supremas. As grandes dores sem remédio no mundo hão de abrir para o teu raciocínio um caminho novo nos eternos horizontes da crença. Nossos deuses são expressões de fé respeitável e pura, mas Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto nossas ilusões sobre Júpiter nos levam a render culto aos mais poderosos e aos mais fortes, considerados como prediletos,
de nossas divindades, pela expressão valiosa dos seus ricos sacrifícios, os ensinos preciosos do Messias Nazareno nos levam a considerar a miserabilidade de nossos falsos poderes à face do mundo, abraçando os mais pobres e os mais desventurados da sorte, como a impelir todas as criaturas a caminho do seu reino, conquistado com o sacrifício e o esforço de cada um, em demanda da única vida real, que é a vida do Espírito. Hoje sei que perdeste um dia a tua sublime oportunidade, mas o Filho de Deus Todo-Poderoso, na sua piedade infinita e infinito amor, atende agora ao teu apelo, permitindo que a minha velha afeição venha balsamizar as feridas dolorosas do teu coração atormentado. Vamos parar isso, Glória. Nossa, Depois tem a muita prece, né? coisa, Porque né? começou. Pois é. Então, eu acho que para ele também foi mais um bálsamo, né? Essa materialização ali do Flamínio, né? Porque era o irmão, né? O irmão querido, amigo, o irmão querido, né? Que ele sempre teve e com quem ele sempre contou, né? Aqui na Terra, né? Mas interessante, né? A gente vê que ele se apresenta, se faz reconhecido, mas interessante a gente ver que ele ostentava a mesma toga de barra purpurina, mas não apresentava o aspecto marcial e imponente dos dias terrestres, né? Ele vem com a vestimenta para se fazer reconhecer também, embora que diga que identificou-lhe os traços fisionômicos, né, e as saudações acolhedoras, mas a gente vê que o que ele traz ali é o seu sentimento, né, assim até de uma certa tristeza que ele fala para o Públio, que ele teve uma oportunidade, né, aqui no final ele diz: perdeste a tua sublime oportunidade, né? Foi naquele encontro que ele teve com Jesus, né? Mas, né, ao chamar pelo Cristo, né, é, se deixar, né, cair, né, vamos dizer assim, né, totalmente, né, ele permite, não é, que chegue o socorro do plano espiritual, né? E quem vem, ele diz que Jesus, na sua infinita misericórdia, ele permitindo que a minha velha afeição venha balsamizar as feridas dolorosas do teu coração atormentado. Então, ele tem a permissão para se aproximar desse amigo querido, né? E de trazer para ele a mensagem de que ele não esmorecesse, mas que as lutas não tinham terminado ainda, né? Ele diz que ainda ele vai ter muito aqui, né, na fala as expiações redentoras, né, e supremas. Ainda estás longe de esgotar o cálice de tuas purificadoras amarguras, dentro das expiações redentoras e supremas. Né? Então, ele ainda precisa, né, de expurgar muitas, né, coisas que ele ainda traz, né? E, e a gente vê o seguinte, como ele fala aqui, o orgulho, ele nos cega, né? Nos faz com que a gente se afaste totalmente do auxílio, é, do remédio, né, que a gente precisa para nossa dor, né? Então ele ainda precisa descer daquela, né, aquela coisa, né, de poder, né, daquele orgulho que ele ainda, né, ainda traz, ainda várias passagens aqui que a gente vai ver que ele ainda, né,
escorrega no orgulho para poder é, seguir, né? Seguir em frente, né? Mas, mas aqui, né, é lindo quando ele diz, né, que ele não sabia compreender a cruz, né, do Cristo, né? Mas eu não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem, né? Então ele ainda não consegue entender, né, a capacidade de se sacrificar, né, de abrir mão de si mesmo, né, pelo amor, né, por amor à humanidade, né? Mas enfim, ele pede o socorro chega, né, através desse amigo, né? E eu acho que é isso, né? Tem muita coisa aqui para falar, né? Se fosse falar devagarinho, mas o que eu vejo é isso, né? Ele vem chamá-lo para a mudança que ele precisa promover, fala de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Fala que enquanto ele rendia culto a Júpiter, né? Era o culto dos mais poderosos, né? Mas que, né, optar pelo Messias é estar ao lado daqueles que estão abandonados e estão à margem né, de tudo, né, desse mundo. Então, eu acho que é isso, né? Ele A vem gente para não tentar. pode, a gente não pode Pode falar. esquecer que o Flamínio, ele sempre apresentava ponderação. E a gente não pode esquecer que ele fala com o Públio no leito da morte para que ele estudasse a filosofia do Cristo, que ele estudasse, né? Que ele vinha refletindo e que estava achando, quer dizer, ele se converte antes de partir, fala com o Públio, mas o Públio não consegue realmente penetrar a essência, e aí você vê que novamente ele vem não criticando a religião deles, dizendo que são toda a religião na sua expressão pura e é nobre, mas que só Jesus era o caminho, a verdade e a vida, né? E aí a gente vê essa alma assim dedicada, vindo já com essa função de orientador, de amigo mesmo. Aquilo que ele foi aqui enquanto encarnado, de protetor, É, de orientador, ele não se continua, né? perde, né? As afeições Ah, não se perdem né? E é isso aí. eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui porque faltam só O 9 Espírito minutos. materializasse para mim, nessa circunstância, que a 9 minutos. devorada pelas feras e falasse que ainda está longe de esgotar o cálice de suas lutas purificadoras e amarguras, eu ia ficar apavorada. Acho que eu só ia guardar isso, porque é forte, né? É Ainda forte. mais dessas circunstâncias, né? Não é uma situação Mas tinha que ser o Flamínio, né, para falar isso para ele, né? corriqueira, é uma situação muito forte, né? Muito difícil. E aí dizer que não vai ter, que vai tem piores, nossa, Mas ele vai aproveitar esse recado. A gente vai ver que ele vai aproveitar esse recado. E a têmpera dele é algo que a gente inveja, né? Inveja no bom sentido, né? Porque eu acho que ter essa Ali ele têmpera. começa a ser o Emmanuel, né? Ele vai começar a ser o Emmanuel. Não, mas ele já vinha, Babi. Ninguém se Sim, transforma de uma já hora para tá. outra. A têmpera dele, a disciplina dele, a determinação, a abstinência dos gozos mundanos, ele já Isso trazia é uma série verdade. de valores, só estavam mal direcionados. E Mas ele junto dá com. esperança também, né? É, Na frase que ele diz isso, ele diz que ele vai passar por acervos, dores, mas que esse vai ser o caminho da salvação, né? Mais ou menos isso, mas então. sorve o conteúdo da taça amargurosa das provas rudes com serenidade e valor, porque ainda estás longe de esgotar o cálice. Mas ele diz lá, essas dores hão de abrir para o teu raciocínio um caminho novo, nos eternos horizontes da crença, né? Ele, ao mesmo Bonito, tempo, é dá lindo, né?
Gente, É esse muito trecho é muito lindo. Eu me emocionei bastante lendo isso mais cedo, lindo. fiquei bem mexida. Eu já tinha lido, mas aquela tal história. Quando a gente relê, e dependendo como a gente relê, a gente se mexe um É muito pouquinho mais. tocante. É. É, Até Glorinha. porque a gente se olha nisso também, né? E vê que a gente ainda está tão longe de ter essa força de É, tão seguir. longe mesmo. Mas não falta proteção, né? Não Não falta. falta quem queira nos segurar a mão, né? Nos sustentar. E outra É, coisa, né, gente? O livre-arbítrio da gente é respeitado sempre, né? Ele é. precisou chorar, suplicar a Jesus para que Flamínio aparecesse, né? Para que ele dissesse: estou aqui, né? Você não está só. E aí recomeçar daí um novo caminho mesmo, ainda na carne, né? E ele tinha sido avisado lá atrás, naquele primeiro encontro, de que se ele não Justo, percebesse o caminho naquele momento, as dores iam ser muito maiores, né? justamente. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre Divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre Divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Então, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos pelas páginas que tocaram o nosso coração,
pelos ensinamentos que eles trouxeram a todos nós. Nós te agradecemos por esse encontro que nos alimenta a alma e nutre nosso espírito de vibrações amorosas, fortalecendo-nos o ânimo, a coragem para o enfrentamento das nossas dificuldades, que são pequenas, perto das que vimos o nosso irmão vivenciar. Mas aqui estamos, Senhor. Conheces as nossas fragilidades, conheces as nossas vacilações, mas estamos cansados de errar. Estamos cansados de nos rendermos às ilusões do mundo, passageiras e nefandas, e te suplicamos, Senhor, que nos estendas a mão e nos ajudes a levantar do pântano das nossas misérias. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos caminhar na tua direção, unidos, sustentados pelo teu evangelho que esclarece hoje os nossos pensamentos. Perdoa-nos se ainda não conseguimos te compreender totalmente, se ainda não conseguimos viver as lições que deixastes. Mas aqui estamos, Senhor, tentando dar um passo a mais na libertação das nossas amarras que nos prendem aos nossos equívocos, às nossas ilusões. Pedimos que abençoes a todos os espíritos que se acercaram de nós, que foram trazidos para ouvir esses textos e essas reflexões. Certamente eles também, Senhor, se emocionaram com a história do nosso Emmanuel, do nosso Públio Lentulus, de uma Lívia, que possamos nós um dia ter a força desses testemunhos. Mas até lá, Senhor, sustenta-nos para que possamos vencer a nossa fraqueza. Que assim seja.